Especial aqui no momento de meditação na Palavra de Deus, o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 1, o versículo 8, a Palavra de Deus vai dizer assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Palavra de Jesus, a sua igreja, a igreja apostólica, a primeira igreja sobre a face da terra. E o versículo 14 diz: E todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Oh, aleluia! Eu queria falar um pouquinho com os amados irmãos sobre algo que Deus ministrou ao meu coração nessa noite, que tem a ver com propósito. Aleluia! Vai existir momentos na nossa vida que, espiritualmente falando, nós temos que estar num exercício espiritual. Temos que estar numa didática espiritual. E os propósitos vão ser muito importantes para vencermos espiritualmente as lutas, as guerras, as batalhas espirituais e para alcançarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida no mundo espiritual. E a Bíblia diz que logo após a ascensão de Jesus, a subida dele aos céus, ele libera uma palavra sobre os seus discípulos que andaram com ele, que caminharam com ele, que o Espírito Santo Consolador estaria com eles. E a história vai dizer que a igreja, eles estiveram em constante oração há vários dias. E no capítulo 2 vai dizer que no dia de Pentecoste, no dia de uma festa tradicional que existia, o Espírito Santo veio sobre a igreja e eles foram batizados com o Espírito Santo. Versículo 2 do capítulo 2 vai dizer: E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, a descida do Espírito Santo veio sobre a igreja, mas eles estavam em propósito. Eles estavam em constante oração, em busca, em súplica, aguardando algo sobrenatural, algo especial de Deus, que já havia sido liberada a palavra através do Messias, Filho de Deus. Eu quero hoje aqui falar com você, meu irmão, com você, minha irmã, que vai existir momentos da nossa vida que temos que ter uma vida de propósito. Eu não sei qual o propósito que Deus vai colocar no seu coração, mas que você venha realizar, que você venha fazer aquilo que Deus está colocando no seu coração. Às vezes é começar 30 dias iniciando a sua manhã orando a Deus, buscando ao Senhor sobre uma causa. Às vezes é você fazer uma campanha em uma igreja, em um determinado culto. Existem vários tipos de propósitos. Eu vou citar alguns aqui que eu já fiz, porque é muito interessante a gente falar um pouco sobre aquilo que nós já vivemos, não é verdade? Eu tive um propósito alguns anos atrás, que Deus ele falou para mim: fique 21 dias somente comendo legumes e frutas. Foi o propósito que eu fiz baseado no propósito de Daniel, quando foi-lhe apresentado as iguarias do rei, e a Bíblia diz que ele conversa ali com o despenseiro, com a autoridade que estava sobre ele, designada pelo rei, e diz para aquele homem: não, nós vamos comer de legumes, vamos nos abster dessa porção do rei. E resumindo a história, a Bíblia diz que a aparência daqueles jovens, a sabedoria daqueles jovens foram muito melhores do que a dos outros que comeram da iguaria do rei. Então, Daniel fez um propósito ali de quê? De se abster daquele alimento e de comer somente
legumes e Deus honrou a Daniel. Então eu já fiz 21 dias somente comendo legumes e frutas. Me abstive de tudo, de toda besteira, né? Como a gente diz, é muito difícil, muito difícil. Interessante que esse propósito foi no mês de abril. E logo no mês de abril é o mês da Páscoa. Quantos locais eu fui, quantos chocolates eu ganhei e não pude degustar de nada. Mas foi um propósito que eu fiz, fiz esse propósito diante de uma causa e Deus, ele respondeu de maneira poderosa. Eu vou trazer aqui um outro exemplo. Eu também já tive um período que Deus falou para mim, esse também foi tremendo, foi difícil, tá, irmãos? Fiquei 40 dias sem cortar o cabelo e sem fazer a barba. Imagina como ficou o rapaz, bem feio, né? E eu lembro que a igreja que eu estava, que eu congregava, o pastor falou, Cristiano, vai ficar difícil de eu te dar a oportunidade. Eu falei, não tem problema, fique tranquilo. Eu entendo, a minha aparência ela não está uma aparência bonita, não estou bem apresentado, né? A roupa sim, mas o cabelo muito grande, a barba ali já por fazer. E resumindo, eu lembro que um culto, que eu estava já nos últimos dias ali daquele propósito, o pastor falou para mim, Cristiano, Deus está mandando que você pregue a palavra. E eu falei para ele, mas pastor, olha como que eu estou minha aparência. Não, Deus está mandando que você pregue a palavra. E naquele dia que nós pregamos a palavra, irmãos, foi um mover de Deus tão grande. Deus fez algo sobrenatural naquele lugar. Curas, libertações, algo extraordinário. Pessoas que estavam ali visitando, aceitaram a Jesus e começaram a fazer parte daquela igreja a qual eu ajudei ali a fundar no bairro de Itaúna. Então, irmãos, são experiências que nós temos com Deus. Eu estou aqui contando algumas para os irmãos. Não é para que você venha fazer o mesmo que eu fiz. Não. Estou contando experiência para os irmãos entenderem que Deus, ele abençoa e Deus, ele responde quando fazemos propósito com Deus. Quando a gente se abstém de algo que nós gostamos muito. Quando você renuncia a algo que você gosta muito. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Tem pessoas que acham que o único propósito que Deus aceita é o jejum, né, do total alimento. Esse é importante? É importante. Esse está na Bíblia. Mas Deus também, ele responde, ele abençoa a outros tipos de propósito, não necessariamente a o jejum, que é quando você se abstém do seu alimento. Eu lembro que teve um período que eu fiz também o propósito, se eu não me engano, foi 30 dias. Esse foi muito difícil, porque quem me conhece sabe, né? Que eu gosto muito do golinho de café. Aonde eu chego, tem um cafezinho. Resumindo, fiquei 30 dias, irmãos, sem tomar o meu golinho de café. Irmãos, nos primeiros dias foi muito difícil. Aquela dorzinha de cabeça, porque quem gosta muito de tomar café está acostumado, né? Enfim, já fica ali com aquele vício, né? Essa é a verdade. O corpo já acostuma e depois foi passando, foi uma bênção aquele propósito. Deus me respondeu em algo que eu estava ali colocando diante de Deus e fiquei um mês sem tomar o meu café. Então, irmãos, eu quero dizer hoje para você que está me ouvindo que vai existir momentos da vida que Deus, ele vai pedir de mim e de você o quê? Que possamos colocar diante de Deus as nossas causas e venhamos fazer propósito. É necessário o quê? Renunciar à carne, renunciar àquilo que nós queremos e nos abstermos de algo e buscarmos a Deus e ter a certeza que Deus, ele vai responder. Ele vai confirmar. E ontem à noite, Deus estava falando ao meu coração. Fale com os amados irmãos que estão ouvindo sobre propósito. Eu tenho cobrado a muitos, tenho pedido a muitos que se coloquem em propósito diante de mim. Então eu não sei o que Deus quer que você faça. Eu não sei qual o propósito que Ele está colocando no seu coração para você fazer, mas faça, porque você vai viver algo sobrenatural, algo especial da parte de Deus. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas 20, que quando os inimigos iam vir a pelejar
contra o povo de Judá, contra Josafá, o rei Josafá. O que Josafá fez? Apregoou um jejum, oração e reuniu todo o povo. E o que acontece? Não teve peleja. Deus fez com que os inimigos nem chegassem à peleja, nem chegassem perto do exército de Judá. Mas por quê? Porque houve um posicionamento, porque houve uma busca, porque houve uma renúncia. Então, se nós formos para a Bíblia, vamos viver vários momentos de vários personagens que Deus ele vai operar milagres, mas é necessário uma posição, é necessário algo daquele servo, daquela serva de Deus. O que Deus fez com Josué? Aleluia. Eles deram o quê? 7 voltas, né? E depois da 7ª volta, a Bíblia diz o quê? Que a muralha, ela caiu. Oh, aleluia. Eu não sei qual é a muralha que está na sua frente. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando. Eu não sei qual é a palavra negativa que você está vivendo. Mas uma coisa eu quero hoje dizer para a gente finalizar esse momento de meditação. Fique firme. A Bíblia diz aqui no livro de Atos dos Apóstolos que todos perseveraram unanimemente em oração. É tempo de você perseverar em oração. É tempo de você buscar a Deus enquanto se pode achar. É tempo de você perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o propósito? Senhor, o que eu tenho que me abster, que eu gosto muito? Senhor, fala comigo. Aleluia. Eu acho que eu já falei isso aqui nos nossos programas de rádio. Eu tinha, né, uma prática, né, de assistir novelas. E isso via principalmente da famosa, né? E resumindo, aleluia, o Senhor falou comigo que era necessário eu parar de assistir novelas. Já tem muitos anos que eu não assisto. Não estou falando aqui que é para você fazer o mesmo. Se você assiste e não existe uma cobrança espiritual, continue. Mas comigo, Deus me cobrou. Deus falou que era necessário eu me desligar da novela, para que eu viesse entrar em algo espiritual que Deus tinha preparado para a minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer viver algo de Deus, se você quer viver sobrenatural de Deus, se você quer viver milagre de Deus, se você quer enxergar pelos olhos espirituais a glória de Deus, é necessário você perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu tenho que fazer? E Deus ele vai falar contigo. Deus ele vai colocar um sentimento, ele vai colocar algo dentro de você que é para você fazer. E você vai começar a viver coisas espiritualmente falando acontecendo na sua vida. Porque tem muita gente que ele vai para a igreja, assiste os cultos, volta para casa da mesma maneira. Ele vai no culto de domingo porque virou rotina. Ele vai no culto de domingo porque se ele não for no culto de domingo, parece que o domingo não aconteceu. E ponto final. Mas Deus ele quer fazer algo além do que você ter uma prática de ir no culto de domingo. O que Deus falou, o que Jesus falou com a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, que era para eles buscarem que algo iria acontecer. E o texto diz que eles perseveraram em oração. E depois da perseverança, da busca de todos os dias em oração, todos reunidos, vai acontecer algo sobrenatural. O Espírito Santo vem um vento impetuoso, enche aquela casa de glória, e a palavra do Senhor diz o quê? Que logo após eles receberem a virtude do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, debaixo da autoridade de Deus, já ministra a palavra do Senhor e já acontece conversão de almas. Logo após a conversão das almas, capítulo 3, o apóstolo Pedro, através da palavra de Deus, juntamente com o apóstolo João, libera uma palavra, e o coxo que estava sentado na porta do templo pedindo esmola, Jesus o surpreende através de uma cura especial. Então, irmãos, para a gente viver coisas especiais de Deus, é necessário estarmos numa vida de propósito, de oração, de leitura da palavra, de jejum e de busca. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas para fechar essa palavra, eu quero dizer hoje para você: pergunte a Deus qual é o propósito que Deus quer que você faça. Pela graça de Deus,
eu já estou há alguns dias em um propósito específico de algo que Deus ele falou comigo. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo, que é mulher de oração, que é homem de oração, você que muitas vezes diz, sou tão pequeno, sou tão fraquinho, vou na igreja me arrastando. Meu irmão, minha irmã, esteja buscando ao Senhor. Persevere, persevere, persevere. É só você perseverar. É só você perseverar, aleluia, que você vai ver a glória de Deus, que você vai ver algo extraordinário acontecer em nome de Jesus. A gente está ficando por aqui no momento de meditação da palavra de Deus. Você que me ouve, está recebendo essa palavra, pode entrar em contato conosco, 964425867, colocar o seu nome aqui na lista de